que é sinfonia? Todo mundo fala sinfonia número 5 de Beethoven, sinfonia não sei o quê. O que é sinfonia e da onde veio? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo no canal. Fica até o final que você vai aprender muito. Eu sou Simone Leitão, seja bem-vindo ao meu canal. Se você já é aqui inscrito, muito obrigada. Um beijo, você deve estar aprendendo muito, né? Parabéns. Já, se você não é, passa a se inscrever. Você tem esse problema com pedir pra pessoa se inscrever? Oi, eu sou Simone Leitão, pianista. Esse é meu canal que te aproxima da música clássica. Se você não é inscrito, tá na hora de ser. Então se inscreva aí, curta, ative o sininho pra você nunca perder nada do que eu falo por aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre sinfonia. Muita gente me pergunta, né? O que é sinfonia? Na verdade, quem tem coragem de perguntar? A maioria das pessoas nem perguntam. As pessoas ficam, pois é, sinfonia. Eu já falei aqui sobre o que é a orquestra sinfônica, a história da orquestra sinfônica, mas eu não contei para vocês o que é sinfonia. Afinal de contas, uma orquestra sinfônica toca muita sinfonia. Eles tocam outras coisas também, né? A orquestra sinfônica acompanha balé, acompanha o músico que vai fazer, por exemplo, concerto para piano e orquestra, né? É com a orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica faz a abertura de uma ópera, acompanha a ópera, então tem uma série de funções. Mas existe algo que só uma orquestra sinfônica toca, que é a sinfonia. Eu vou contar para vocês hoje de onde veio essa forma, qual foram as formas que trouxeram ela à vida, e eu vou te dar aí uma fórmula para você não deixar de apreciar esse gênero musical instrumental tão estruturante da música ocidental, da nossa música, tá? Então, para começar, a sinfonia, a gente pode dizer, tá, que ela nasceu ali em meados do século XVIII, como a gente conhece. Então, eu tenho que fazer um pouquinho o que tinha antes. Como você sabe, nada nasce do nada, certo? Então, tudo tem algo que inspirou, que trouxe. Então, qualquer forma, qualquer estilo vem resultado de um desenvolvimento natural. Eu vou falar aqui de 5 formas instrumentais que foram estruturantes para a formação da sinfonia. Então, a primeira forma é o trio sonata. A trio sonata, tudo vem do barroco, tá, gente? Eu vou falar aqui coisas que vêm do barroco, que vieram da Renascença, mas eu vou pegar do barroco, que é o estilo que veio antes do classicismo. Trio sonata era 3 instrumentos, né? Muito como se fosse um moteto de instrumentos. Ou seja, cada instrumento tinha uma voz, e aí você conversava entre eles. Um trazia melodia, o outro comentava a melodia. E isso é como se fosse, exatamente hoje, por exemplo, tem a forma de trio, piano, violino, violoncelo, que é o trio clássico. Mas o que de fato o trio sonata fazia? Era uma forma simples, mas apesar de ser polifônica, sempre tinha uma voz mais importante. E elas conversavam entre si, às vezes uma pegava a ideia de outra, pegava da outra. E como eu falei, como se fosse um moteto sem palavras, e é instrumental. O segundo estilo, a suíte. A suíte de danças. Lembra da suíte de danças? Tem um vídeo, vou colocar na descrição. Se você quiser saber mais sobre a suíte de danças, eu te conto tudo lá. A suíte de danças é exatamente isso. Um grupo de instrumentistas que tocam. Suíte quer dizer ordem, quer dizer sequência. Então, toca uma sequência de danças, uma atrás da outra. Cada dança é contrastante. Então, o que uma suíte de dança traz para esse gênero que se chama sinfonia? Ela traz o movimento. Ela traz justamente isso, passagens binárias, né, peças simples, binárias, ou seja, tem a parte A, tem a parte B, mas que tem movimento, tem ritmo, traz essa conversa rítmica. Então, a suíte de dança também influenciou a sinfonia. A terceira influência que a sinfonia teve é o concerto grosso. Concerto grosso é algo do barroco. Então, sabe, por exemplo, você já deve ter ouvido os concertos de Brandemburgo, de Bach. São um concerto grosso. O que é um concerto grosso? Você coloca vários instrumentos. O que é o concerto grosso? O concerto grosso era um grupo de instrumentistas, independe de quantas pessoas tinham, as pessoas que estavam ali. Tem 2 flautas, tem 3 violoncelos, junta a turma e a gente vai tocar. Por exemplo, se você já ouviu muito o concerto de Brandemburgo, de Bach, ali são concerto grosso. O que ele traz é o seguinte, é contraste. Tem sempre contraste, sempre uma hora que você vai tocar isso no barroco, óbvio, né? Aquelas estruturas do barroco. Ou vai tocar muito alto, ou baixinho, ou vai tocar algo devagar, um movimento devagar, vai tocar algo mais rápido. A conversa entre os instrumentos, uma hora você vai ter um solista que vai aparecer e depois vai ter o quê? A conversa de todo mundo. Então, o concerto grosso trouxe essas influências que mais tarde a sinfonia pegou, né? Então, muito da textura também do concerto grosso. A
quarta influência de estrutura instrumental do barroco que deu nascimento à sinfonia é a abertura francesa. Gente, a abertura francesa, eu vou precisar fazer um vídeo sobre ela, tá? Ela influencia tanta coisa, a gente não sabe o que é a abertura francesa. Ela tem uma estrutura simples, que é a seguinte: uma introdução, devagar, solene, sempre em ritmos pontuados, tam, tam, né? Isso tudo foi criado na corte de Luís XIV. Para o quê? O rei entrava. Na hora que o rei entrava, você tinha aquela coisa solene. Todo mundo sabe que o Luís XIV gostava muito de balé, né? Então, você tem essa estrutura e logo depois vem a parte principal. E a parte principal é muito polifônica e rápida. Polifônica, como se fosse uma longa fuga e rápida. Então, assim, principalmente essa questão da introdução devagar e depois entrar finalmente no que você vai falar, essa parte, isso foi o que a abertura francesa trouxe para a formação da sinfonia. Quinto e último e super importante é a sinfônia. Quase sinfonia, né? A sinfônia é a abertura das óperas na Itália. Gente, a gente não tem noção quanto que a Itália dominou o século XVII com a ópera. Século XVII, século XVIII e boa parte do século XIX. Então, assim, as pessoas eram completamente viciadas nesse gênero que nasceu em 1600 em Florença. Tem até um vídeo sobre o nascimento da ópera. Então, assim, a ópera era a coisa mais popular que existia no mundo. Todo mundo ouvia ópera. Mas para você chegar, sempre tem o quê? A abertura da ópera, onde a orquestra toca com a cortina tá fechada, antes de abrir a cortina e começar o teatro. Então a orquestra tá lá embaixo e ela faz uma sinfonia, que é o quê? Algo rápido, ligeiro, fácil de ouvir, que abre o apetite das pessoas para ouvir, né? Prepara as pessoas para assistir um drama. E o que ele tem? Qual é a estrutura? Tem uma parte rápida, uma parte devagar e outra parte rápida. Bom, isso se transformou mesmo no DNA da sinfonia. Então fica aqui comigo. Imagina você tá lá, você vai na ópera, e aí aparece a abertura da ópera, que é a sinfônia. Depois acabou virando abertura, tá? Mas você tá lá assistindo a abertura da ópera. Cara, você gostou da orquestra. O próprio compositor escreveu para aquela orquestra e falou: cara, essa orquestra é legal, né? Gostei dela. E aí as pessoas começaram a querer ouvir, às vezes, só o instrumental. Assim como aconteceu com a suíte, que a suíte era feita de um grupo de instrumentistas que tocavam para as pessoas dançarem na Idade Média, e que aos poucos, na Renascença e início do Barroco, foi se transformando em um estilo, em um formato instrumental, onde as pessoas querem parar para ouvir e não vão mais dançar, deixa de ser funcional e passa a ser música para você escutar. Aconteceu isso também com a orquestra. Então a orquestra sempre foi um grupo de instrumentistas que estavam ali servindo algo que acontecia além deles, né? Ou seja, ou vai acompanhar uma cantata na igreja, vai acompanhar a ópera, vai tocar pro balé do rei, vai... concerto grosso, você vai escutar, trio sonata, as pessoas estão ali escutando aqueles três tocando. Mas faltava um grande formato, um grande elemento, né? Que mostrasse a orquestra. E isso acabou sendo a sinfonia. A sinfonia, ela é um estilo praticamente alemão. Apesar de ser a junção de todas essas coisas que eu falei, e que foi aos poucos cada um desses estilos, cada um desses formatos instrumentais foi trazendo elementos para a formação da sinfonia, você tem ali o que acabou acontecendo mesmo na Alemanha, né? O norte da Alemanha, principalmente. A corte de Mannheim, né? Na verdade nem é norte da Alemanha, Mannheim mais no meio, mas a corte de Mannheim, em 1732, tinha um cara chamado John Stamitz. E o Stamitz era um compositor que as pessoas nem ligam muito pra ele. Nós estamos lembrando aí que isso aí já era o proto-classicismo, né? O final do Barroco, início do classicismo. Ele começou a organizar. A primeira pessoa a organizar os arcos. Bom, todo mundo vai tocar assim, com o arco, fazer arcada igual, colocar os instrumentos assim. Mas a sinfonia acabou sendo criada por ninguém mais, ninguém menos que o grande pai, né? O Papa quem? Papa Haydn. Foi o cara que criou tanta coisa. Ele criou a sinfonia, ele organizou. O cara é o bom de organizar, né? Lembrando que 1732 foi o ano que Haydn nasceu. 1760, as pessoas começaram a escrever sinfonia. De verdade. Então, assim, a primeira sinfonia que Haydn escreveu chamava Le Matin. Le Matin, essa sinfonia, vocês podem ouvir, vamos ver ela um pouquinho aqui. Ela tem uma abertura francesa no início. Ela faz uma introdução que parece abertura francesa, uma introdução lenta, aí depois começa. E ela é em quê? Em 3 tempos, assim como a sinfônia. Ela é mais curta e ela tem elementos ali de conversa que são bem elementos do concerto grosso,
da suíte de danças. Ele escreve essa sinfonia em 1764. Bom, Haydn escreveu 104 sinfonias. A primeira sinfonia dele era uma sinfonia bem simples, meio clássica do início do classicismo, né? Mas se a gente pegar sinfonias mais maduras, tanto dele quanto de Mozart, você vai perceber que elas aí todas têm essa mesma estrutura. Como eu falei, a sinfonia acaba sendo um gênero musical instrumental da Alemanha, do alemão, austro-alemão. Tanto é que os compositores de sinfonia são muito desse mundo. Claro que a gente vai ter sinfonia escrita por compositores brasileiros até no século XX e tal, mas ela foi uma criação que veio dali. Assim como a ópera veio da Itália, né? A gente percebe algumas coisas, o moteto veio da França, então cada um vai ter a sua contribuição. E a sinfonia, ela vem muito dessa coisa congregacional, né? Vários instrumentos juntos, fazendo uma música instrumental robusta, um gênero instrumental robusto, onde você para ouvir aquela massa justamente sinfônica, certo? Agora, lembre aqui comigo isso aqui. Se você lembrar disso no final desse vídeo, já valeu a pena o tempo que você ficou aqui comigo. Primeiro, é um gênero musical que acontece no classicismo. Ele se organiza no classicismo. E vamos lembrar que o classicismo ele é estruturante para todos os gêneros musicais. Porque era um tempo de equilíbrio, sabe a filosofia toda iluminista. Eu não vou falar aqui que eu já tenho um vídeo explicando o classicismo para vocês. Vamos lembrar o seguinte, ela é fruto do classicismo maduro. Vamos dizer que em 1770, o ano inclusive que nasceu Beethoven, é um ano que assim, cara, a sinfonia se transformou em um espetáculo. E ela tem 4 movimentos. Olha que bonito, cada movimento acaba trazendo um pouco desses precursores dela, né? De todos esses gêneros musicais que influenciaram ela. Então, o primeiro movimento, ele é sempre alegro, em forma sonata alegre, que é aquela forma que eu também já expliquei aqui. O segundo movimento, ele é sempre andante, ou adágio, devagar, muitas vezes é tema e variações, então você acaba tendo essa sequência assim. E o terceiro movimento é o que? Um minueto, é uma forma de trazer a suíte de danças, né? O minueto era a dança mais comum, então o terceiro movimento sempre ficou sendo um minueto. Eu tô falando aí da sinfonia clássica. E o terceiro movimento é sempre rápido, né? Finale, lembra que a sinfonia era sempre rápido, devagar, rápido. Por exemplo, ele termina rápido, só que é rondó, o formato rondó, na forma rondó, que eu também já expliquei aqui pra vocês. Vocês podem fazer um Simone Flix, aí assistir tudo, maratonar, pra vocês entenderem tudo. Então, quando você vai assistir uma orquestra, eu acredito que todos vocês que estão aqui estão querendo ouvir mais, e se você está começando a ouvir música clássica e vai assistir na Sala São Paulo uma orquestra, aproveito para dizer que a Sala São Paulo, o Teatro Municipal do Rio, a Sala Minas Gerais, todas as grandes salas de concerto no Brasil têm concertos aos domingos ou um horário alternativo no sábado, que é feito para pessoas que estão começando a ouvir música clássica. Às vezes vai ter alguém que vai explicar, são concertos muito fáceis para você chegar, não é caro, muitos deles são de graça, entendeu? Então assim, aproveite e vá assistindo esses concertos. Uma sinfonia tem 4 movimentos. Já percebeu que quando você está ouvindo ali, tem uma turma que bate palma e outra turma fica quieta? A turma que fica quieta quer dizer, eu já sei que são 4 movimentos, tá? Eu sei que não é para bater palma nessa hora. E aí tem a turma que fica animada. O legal, gente, é bater palma realmente no final, mas bater muita palma. Porque é a hora que os músicos se apresentam, que tem que ter tempo do maestro ou da maestra apresentar, solista, flautista, o solista da trompa, o primeiro violino, manda levantar todos os sopros, manda levantar todos os metais, depois manda levantar, enfim, tem todo esse protocolo, porque não é uma coisa simples, né? É um grupo de instrumentistas ali, que no mínimo de 45 pessoas tocando junto. E a sinfonia, ela é uma grande conversa, né? É uma grande conversa. Tem elementos, ideias. A ideia primeira lá, que vem no início, ela acaba depois sendo um pouco usada, parte dessa ideia nos outros movimentos também. E você vai ter sempre momentos onde você vai ter o tutti, que quer dizer o quê? Todos, né, tocando aquelas partes mais vibrantes, ou você vai ter momentos onde você vai ter sessões tocando, conversa de um instrumento com o outro. Então, essas texturas sonoras, elas são todas muito usadas ali, muito trazidas para você encontrar a música sinfônica na sua grandeza, na sua grandiosidade. Então é isso. Sinfonia é um gênero musical tocado por uma orquestra sinfônica. Não posso tocar uma sinfonia no piano. Tem 4 movimentos na sua forma clássica e ele é um gênero 100% do classicismo. Então ele nasceu
foi criada ali no classicismo. Então é isso. E outra coisa, se Haydn escreveu 104 sinfonias e Mozart escreveu 41 sinfonias, Beethoven vai escrever 9. E você vai saber tudo depois, quando eu fizer um vídeo só sobre as sinfonias de Beethoven, para você entender por que são poucas, mas são tão importantes. Um beijo e até mais. Não deixe de deixar seu comentário.